Olá pessoal, boa noite, excelente noite na verdade para todos vocês. Muito feliz, uma honra, um prazer ter vocês aqui. Vai ser uma live muito top. A gente vai falar sobre procrastinação. A gente vai falar sobre os motivos que te fazem procrastinar e como mudar isso já. Acabei de fixar o tema aqui para a gente já começar. Gratidão a todos que estão entrando aí, excelente noite para todos vocês. E vai ser top, garanto para vocês. Vou clarificar, vou trazer muitos motivos aqui que te fazem procrastinar hoje e como que você vai mudar. Basicamente, em cada tópico do que eu passar aqui sobre esse é um motivo que te faz procrastinar. No final dele, eu vou dar mais ou menos a ideia de como que você vai fazer diferente para que você reverta essa situação de procrastinação. Tá bom? O tema tá aí fixado conforme o pessoal for entrando. Se vocês não estiverem me ouvindo ou alguma parte da conexão, qualquer problema aí técnico, me avise por gentileza, tá bom? Que a gente já vai dar início. Então a gente vai falar sobre a procrastinação, como você vai mudar isso. E antes de iniciar, o que eu queria dizer é o seguinte: eu acredito que Deus ele tem muito mais para nos dar do que nós temos hoje. E eu não estou referindo aqui só a parte financeira, até porque a questão não é ganhar mais. A questão ela vai de encontro a ajudar pessoas a transformar vidas. Então eu entendo que nós, principalmente, né, que temos essa crença em Deus, Deus tem muito mais para nos dar para que nós ajudemos outras pessoas, né? Para que nós ajudemos outras pessoas a se capacitarem também, a transformar outras vidas, almas, famílias, casas. Então eu considero isso muito importante também. Enfim, vamos lá. Na própria Bíblia Sagrada, na verdade, eu tenho até anotado aqui porque é bastante coisa que eu trouxe hoje para vocês. Até aqui na própria Bíblia Sagrada, quem é pai ou quem é filho e tem um pai, já teve, sabe que o pai sempre quer o melhor para nós. Então, quando a gente começa a entender esse relacionamento com Deus, que também é entre pai e filho, a gente entende que ele tem muito mais para nos dar, que a gente tem muito mais para receber, se nós aceitarmos, se nós nos sentimos merecedor, acreditar nisso, para que a gente possa desfrutar, transbordar na vida de outras pessoas também. Vamos lá, então. Para começar, a procrastinação ela é muito mais comum do que parece. Já para começar de início, a gente precisa entender que isso é uma realidade. Não que ela traga benefícios, mas ela é uma realidade que existe hoje. Então, ela é muito comum. Isso já é o ponto de partida para você começar a ouvir essa live aqui. E o que acontece? Na procrastinação, você não necessariamente prejudica só você, mas você também pode prejudicar outras pessoas. E aí eu trouxe um exemplo aqui, um exemplo individual, por exemplo. Ou seja, onde a procrastinação ela só te afeta, só afeta você individualmente. Se você tem uma consulta, certo? E nessa consulta ao médico, você não necessariamente está com muita vontade, você não está com muito interesse, ela não está fazendo muito sentido para você. O que normalmente ou o que possivelmente você vai fazer? De alguma forma você já mandou esse comando para o seu cérebro, então no seu inconsciente ele vai trabalhar para que aquilo não aconteça, porque você não considerou importante, você não quer aquilo. Então automaticamente você vai enrolar com trabalho, com tarefas, com qualquer outra coisa que seja. No fim das contas, você simplesmente vai se atrasar ao ponto de, na verdade, falar, nem dá mais tempo, deixa para lá, não quero mais, hoje não dá mais tempo. E o que acontece? Nesse exemplo, você é o prejudicado, ok. Isso aqui também existe a parte de você prejudicar de forma coletiva. Então, por exemplo, se você é um funcionário, um líder, um empresário que procrastina, você está deixando de produzir mais do que poderia e, consequentemente, isso também afeta toda uma empresa, os resultados dessa empresa. Se você é pai, mãe, filho, filha, esposo, esposa, e você também é procrastinador em alguma tarefa da sua casa que envolva aquelas outras pessoas também, acaba afetando outras pessoas. Por quê? Porque naquele ambiente que você se encontra, outras pessoas estão ali. Outras pessoas vão
sofrer o prejuízo da sua procrastinação, porque era uma tarefa sua, era um combinado de que você queria fazer e assim por diante. Então, assim, são exemplos bobos, mas que para você entender como a sua procrastinação às vezes vai afetar só você e às vezes vai afetar o coletivo, das pessoas que estão envolvidas com você. Então, você tendo consciência disso, isso é muito importante, a consciência, que é onde a gente já vai começar a falar sobre ela. Porque é você ter a consciência de que outras pessoas podem estar se prejudicando pela sua procrastinação, pela sua falta de atitude, de ação, de decisão. Isso é muito importante que você entenda desde o início. A pessoa que acaba procrastinando, na verdade, ela não tem inteligência emocional suficiente. E aqui é muito mais profundo, inteligência emocional, do que você é uma pessoa burra. Não tem nada a ver com isso. É uma pessoa que também acaba procrastinando, ela não está tendo alta performance em algumas áreas da vida. Por isso que ela está procrastinando, está deixando de fazer algo. E isso, consequentemente, está deixando de ter resultado também, pela falta de fazer alguma coisa. É onde entra a procrastinação também. Então, se você não tiver autodomínio, você vai começar a entender que outras áreas da sua vida vai começar a se desencadear. E aí você vai começar a ter o quê? Comportamentos improdutivos. E isso é péssimo para você, para os resultados da sua vida, de uma forma geral. E aí aqui agora a gente vai começar a entrar. Como reverter esse jogo da procrastinação? Primeira dica. Eu não vou nem entrar no motivo, eu já vou dar uma dica porque isso você já precisa saber agora, antes de entender os motivos. Primeira dica é o quê? É você entender que se você sabe que você procrastina, lá no fundo você sabe, você precisa assumir isso. Ou seja, você precisa trazer essa informação para o seu cérebro, falar em voz alta e também internalizar isso. Eu procrastino, eu tenho dificuldade em fazer determinada tarefa, eu tenho um problema para resolver tal situação. Por que que isso é tão importante? Porque se você deixa de assumir que você procrastina e aí você começa a usar justificativas, o que automaticamente você passa para o seu cérebro? A culpa não foi minha, não deu tempo, a pessoa foi embora antes de eu falar, por exemplo, é isso ou é aquilo. Dessa forma, você passa para o seu cérebro e ele entende que não tem nada de errado contigo. Ou seja, se não tem nada de errado contigo, você não precisa mudar. Então, o seu cérebro não vai trabalhar para que haja mudança. Automaticamente, você vai continuar repetindo os mesmos comportamentos, o mesmo padrão de atitude, de ação, de falta de decisão, e automaticamente o mesmo padrão de repetir a procrastinação. Então, assumir que você procrastina é o primeiro passo para que você entenda o restante, para que você de fato consiga tomar uma decisão e fazer diferente a partir de hoje, certo? Inclusive, tem um estudo recente, se alguém tiver interesse pode me falar no direct que eu encaminho o link, que a cada 10 estudantes de universidades, de faculdades, 8 desses assumem que tem a procrastinação. Ou seja, então não fique fora por conta de orgulho, não, eu não procrastino, é por causa disso, é por causa daquilo. Enquanto você continuar contando histórias, enquanto você continuar achando desculpas, achando justificativas, em que essa justificativa, essa desculpa nunca tem envolver, sempre envolver alguém, uma empresa, um funcionário, uma pessoa, alguém da família, alguém da sua casa, sempre que você buscar uma culpa que não seja você, sempre que você procurar responsabilizar outras pessoas, outros cenários, situações, qualquer coisa que seja, que não te envolva, automaticamente você está fadado a continuar procrastinando por resto da sua vida. Isso é muito importante que você entenda. Bom, agora a gente vai começar, isso é muito importante, assumiu que procrastina, então agora você já está mais aberto aqui mentalmente para que você assimile essas informações que eu vou começar a passar e você consiga distinguir onde você se encaixa para que você tome uma atitude diferente já depois da live. Você vai ver que os resultados virão, tá bom? Vamos lá. Não necessariamente você vai se identificar com tudo que eu falar aqui, tá? Se você se identificar, é mais preocupante ainda, tá bom? Então você precisa correr atrás. Se você se identificar com um ou outro,
é suficiente. Por quê? Porque em algum ou outro ponto você está procrastinando. Então, ainda que você se identifique apenas com um dos motivos que eu passar aqui, mas já é suficiente para você mudar alguma coisa e, consequentemente, ter um resultado, porque você vai deixar de procrastinar e vai tomar uma decisão de fazer, de ter uma atitude, de ter uma ação, ok? Primeiro motivo, então, que te faz procrastinar. Primeiro motivo. Qual é o primeiro motivo? Você não quer ou você não gosta daquilo que tem que ser feito ou daquilo que às vezes você já faz, só que faz muito menos do que necessaria fazer. O que eu estou querendo dizer com isso? Você gosta de fazer? Pense em alguma coisa que você procrastina, que você precisa fazer diversas vezes, por exemplo, está sempre fazendo, só que você faz muito menos do que deveria fazer. Ou seja, você procrastina na maioria das vezes. Então eu te pergunto, você gosta de fazer isso? Como você se sente quando você está fazendo isso? Você se sente bem? Você sente que quando você faz isso, te traz algum benefício? Você sente que quando você deixa de fazer, aí é que é quando você procrastina. Quando você deixa de fazer, você entende que isso te traz algum prejuízo? Eu vou te dar um exemplo da minha parte, para ficar mais claro o que eu estou querendo dizer para você. Por exemplo, eu, de vez em quando, acabo procrastinando na minha área da saúde, que é fazer exercício físico. Como assim? Minha programação é descer todos os dias aqui na academia do condomínio e fazer, às 5 horas da manhã, e fazer 30 minutos de bicicleta ou de esteira, o que tiver livre. Só que eu faço isso todos os dias? Não necessariamente. Aí eu começo a trazer o meu caso para você usar aí como um case, como um comparativo para você pegar o que você procrastina. Isso é que eu faço isso de vez em quando, eu acabo falhando. Em primeiro lugar, você tem que identificar se você está satisfeito ou não com aquilo que você está deixando de fazer. Qual é o meu problema, por exemplo? Eu não gosto de fazer, simples assim. Esse já é meu maior problema. Eu não gosto de fazer exercício físico necessariamente, mesmo sabendo que ele me faz bem. Mesmo sabendo que, inclusive, depois que eu faço meus 30 minutos, me traz uma sensação boa, me dá mais energia para o meu dia, mesmo sabendo de tudo isso. Tem vezes que é difícil eu acordar e eu acabo não indo para academia. E aí, só que qual é a questão? Porque se me traz benefício, eu sei que traz, eu sinto que faz bem depois que eu faço isso. Mesmo assim, eu não consigo dar continuidade, ser constante nisso. Qual é o problema? O problema é que eu não encontro uma insatisfação, eu não encontro um prejuízo com o meu corpo, por exemplo. Ou seja, se eu me olho no espelho e para mim o meu corpo como está hoje está bom, eu estou satisfeito com ele, dificilmente eu vou trabalhar para querer mais. Se eu emagrecer mais um pouco, ótimo. Se eu não emagrecer, tá ótimo também, porque eu já estou satisfeito com o meu corpo, entende? Então, se você não identificar algum prejuízo naquilo que você precisa fazer, mas não está fazendo, dificilmente você vai mudar. Dificilmente você vai continuar fazendo constantemente, com disciplina. Por quê? Porque você não encontra prejuízo se você deixar de fazer. Eu não encontro prejuízo quando eu deixo de ir na academia. Não vou ficar nem mais magro, nem mais gordo, porque eu estou satisfeito com o meu corpo. Por isso, quando eu não consigo acordar, tá tudo bem para mim. Eu falto, não vou, e tá tudo ótimo. Vou no dia seguinte, etc, e tá tudo bem. Entende? Então esse é o primeiro ponto. Você precisa identificar qual é o prejuízo que você tem. Se você precisa muito fazer algo que você está procrastinando, então não é tão difícil. Porque se você precisa fazer muito, porque você vai ter resultado e tal, é simplesmente você inverter. Qual é o prejuízo, então, que você está tendo? O prejuízo que você está tendo é exatamente o que você está deixando de ganhar. O benefício que você está deixando de ter por não estar fazendo aquilo. Então, coloque isso no seu caso, que já vai te trazer uma luz do que você precisa identificar e trazer para você. Consciência disso. Eu tenho prejuízo por causa disso, disso e disso. Pronto, a partir daí já começa a ficar mais fácil para você. Vou te trazer mais um exemplo aqui aleatório, tá? Que daí já não envolve mais eu. Por exemplo, um funcionário, ele sabe que se ele faltar, vai ser descontado do salário dele, se não tiver um motivo justificado, certo? Mas a gente está falando o quê? A pessoa está desanimada, a pessoa, nossa, tô sem energia, tô cansado, dormi tarde, acordando cedo, não queria ir para o trabalho hoje.
Se ele não for para o trabalho, vai ser descontado do salário dele. Ele sabe disso, só que ele precisa muito do salário. Inclusive, se pudesse, ele precisaria ganhar mais do que ele está ganhando hoje. Você acha que ele vai faltar? Você acha que ele não vai? Não. Por quê? Porque ele encontrou um grande prejuízo que ele pode ter. Então, uma dica muito importante para isso daqui: encontre um prejuízo, encontre algo que vai te fazer perder, algo que vai te fazer sentir uma dor, algo que vai te fazer falta. Como, por exemplo, esse exemplo que eu dei aqui. Um outro exemplo, quem é empresário. Se o cara que é empresário, ele sabe que se ele não for para a empresa, os funcionários vão deixar de produzir ou vão produzir menos do que produziriam se ele estivesse lá presente, você acha que ele vai deixar de ir? Porque ele está um pouco cansado, sem energia, talvez até não com a melhor condição possível para ir? Se ele sabe que só a presença dele já faz a diferença para que os funcionários produzam mais, ele não vai deixar de ir. Entende? Ele encontrou aí que vai ter um prejuízo maior se ele deixar de ir. Vai ter uma dor maior se ele deixar de ir. Vai diminuir o resultado da empresa, vai diminuir a produtividade, consequentemente o resultado, talvez faturamento, enfim. Muitas coisas podem acontecer. Então ele não vai deixar de ir. Entende? Dessa forma a gente consegue entender que um ponto muito importante aqui, quando você não gosta ou não quer, é você buscar, mas você precisa muito fazer e você não quer procrastinar, encontre um motivo que vai te fazer ter mais prejuízo deixando de fazer. É muito mais fácil daí você acabar fazendo, como esses exemplos que eu dei aqui, ok? Se tiver algum problema aí de conexão, áudio, me avise por gentileza, tá? Vamos lá, segundo motivo, falta de prioridade. Isso aqui é ótimo. Se você não encontra motivos positivos para fazer determinada tarefa, dificilmente você vai fazer aquilo que precisa ser feito. Ou seja, se você continuar... se você não encontrar motivos positivos para que você faça de vez essas tarefas, você vai continuar procrastinando. Por quê? Porque você entende que o que é importante de fato para você, ou seja, se você deixar para amanhã, tá tudo bem. Então, se não existir prioridade para você naquele dia para fazer aquela determinada tarefa, você não vai fazer. Se você já não gosta, ainda não vê prioridade, pronto, esquece. Isso vai ficar para amanhã, e aí todo dia você fala para amanhã, e daí o para amanhã acaba eternizando e você acaba nunca fazendo. Então, aqui é um complemento do que a gente acabou de ver. Você não gosta, você não quer, e você ainda não vê nem prioridade naquilo. Dificilmente você vai dar continuidade nessa tarefa, nesse compromisso, e vai conseguir concretizar ele. Se você quer, preste atenção, realmente fazer, mas está com dificuldade, você precisa encontrar o que te traz de benefício. Qual o benefício? Se você não encontrar benefício naquilo que precisa ser feito, e é algo que você não gosta de fazer, dificilmente você vai fazer. Então procure encontrar um benefício. O empresário vai para a empresa porque ele sabe que quando ele vai, vão trabalhar mais, vão produzir mais, vão fazer menos corpo mole. É benefício. Ele vai. O funcionário sabe que se ele faltar, vai descontar do salário dele. E ele quer ganhar mais dinheiro. É benefício. Ele vai deixar de ganhar alguma coisa. Ele vai perder um dinheiro que ele precisa. Ele não vai faltar. Então, falta de prioridade é uma das coisas também que te faz procrastinar. Esse é o segundo motivo. Ok? Vamos lá, terceiro motivo. Isso aqui é o mais comum de todos, principalmente pelos dias que nós estamos vivendo hoje. Falta de organização e gestão de tempo. Do seu tempo. Ou seja, você tem um monte de coisas para fazer. Só que você simplesmente vai fazendo uma atrás da outra, sem uma organização de tempo, de dia, de horário, de quando começo, de quando eu termino, de como eu vou fazer. Nesse momento, você manda para o seu cérebro o seguinte comando: tem muita coisa para fazer. E com essa desorganização, esquece, não vou fazer não. Sabe o que é uma função do seu cérebro? Uma das funções dele? Isso aí você pode pesquisar, que isso é comprovado cientificamente. Seu cérebro quer te proteger. Quer te proteger. Então, se é algo que vai te fazer
movimentar, sair da zona de conforto, ele vai procurar te proteger. Então, quando você traz aquele sentimento, você internaliza, meu Deus, eu tenho muita coisa para fazer. Muita coisa para fazer. Esquece. Você não vai fazer mesmo. Por quê? Falta de organização e gestão de tempo. Então, o que eu vou falar aqui para você? Se possível, você precisa fazer a sua agenda do dia seguinte, ou seja, eu, por exemplo, a minha agenda de amanhã já está feita. Só simplesmente com o que eu tenho que fazer? Não, muito mais do que isso. Não é simplesmente você falar, amanhã eu tenho que lavar o carro, amanhã eu tenho uma reunião e amanhã eu tenho que marcar alguma entrevista com algum funcionário que eu quero contratar aí por uma determinada área. Seja lá o que for. Não é suficiente isso. Por quê? Porque se você não estabelece horários de início e fim, automaticamente você vai procrastinar e deixando aquilo para o fim do dia. Agora, se você fizer dessa forma, que é como? Você vai lá, por exemplo, a minha agenda de amanhã, já tem lá, desde a meia-noite até 5 horas da manhã, até 10 para 5, na verdade, da manhã tá o quê? Dormir. 10 para 5 às 5, acordar e trocar de roupa. 5 horas às 5h30, academia. Fazer 30 minutos de bicicleta ou esteira. O que eu tô querendo dizer? E assim vai a minha agenda, até a meia-noite de amanhã, até às 23h59. Tudo com um compromisso, com um horário de início e fim. O que você faz, o que você manda de comando para o seu cérebro quando você faz isso? Que eu não tenho tempo para procrastinar, eu não tenho tempo para perder, eu não tenho tempo para enrolar. Por quê? Porque você definiu aquilo que você tem que fazer, as suas tarefas, e você definiu horário de início e horário de fim. Então, quando você faz isso, você preenche todo o seu dia, todas as suas 24 horas, até inclusive usando a parte de dormir, você inclui tarefas, o que eu vou fazer, meus compromissos, etc. Você manda um comando para o seu cérebro que você não tem tempo para procrastinar, para enrolar, para deixar de fazer, para ficar rolando o feed do Instagram, para ficar na rede social ou qualquer outra coisa. Entende? Faça isso. Faça isso que vai aumentar as suas chances drasticamente de você fazer tudo o que precisa ser feito. Porque você vai ter um horário. Então, automaticamente, você sabe, falta 30 minutos para eu acabar essa determinada tarefa que eu agendei aqui. Faz 1h30 que eu já iniciei, programado para 2 horas, faltam 30 minutos. Você vai correr atrás de terminar ela em 30 minutos. Por quê? Você sabe que daqui 30 minutos, você já vai iniciar uma outra tarefa, porque essa precisa ser encerrada. Automaticamente, se daqui 30 minutos vai precisar encerrar outra, você vai fazer de tudo para terminar ela em 30 minutos para que quando finalize essas 2 horas que você já tinha programado, inicie a outra tarefa sem problema algum. Entendeu? Então, é excelente fazer isso. Faça isso que eu estou te falando, que já vai te ajudar muito, principalmente quem tem muita tarefa, tem muito compromisso, não sei nem por onde começar, de tanta coisa que eu tenho para fazer, de tanto relatório, enfim. Qualquer coisa que seja, você tem que fazer, organize o que você precisa fazer, primeiro colocando, lógico, urgência, prioridade naquilo que precisa ser feito antes. Se você tem 300 coisas a fazer, é óbvio que você não vai conseguir fazer as 300 amanhã. Então organize o que precisa ser feito amanhã. O que se eu não fizer amanhã vai me trazer um prejuízo para mim ou para as pessoas que estão à minha volta, para a empresa ou em casa? O que? Isso é prioridade então. Entende? Então não fique pensando em que são 300 coisas para fazer. Organize isso. Coloque amanhã, estabeleça lá nas suas 24 horas do dia que você tem. O que dá para você fazer e estipule um horário de início e fim para cada uma dessas tarefas. Suas chances de realizar essas tarefas vai aumentar. Depois você me conta. Desde que eu comecei a fazer isso, eu comecei a fazer muito mais coisas do que eu fazia antes. E deixei de procrastinar muito. Vamos lá então, para o quarto motivo. Quarto motivo que te faz procrastinar. Esse aqui também é muito comum. Não saber dizer não. Puxa vida, hein? Essa daí, será que você esperava? Não saber dizer não. Eu já fiz muito isso, já passei muito por isso. Isso traz um prejuízo danado. Meu Deus do céu, como traz prejuízo isso? Quando você não sabe dizer não, o que acontece? Você vai acumular muito mais coisas do que você já tinha.
Ou seja, eu tenho já coisas para serem feitas, certo? Eu já tenho aqui minhas tarefas, eu já tenho aqui já minhas pendências minhas. Nesse momento vem várias pessoas, pode ser do âmbito familiar, pode ser do âmbito social, de amigos, pode ser do trabalho, enfim, independente do lugar. Essas pessoas vêm e elas vão te pedir alguma coisa. Você, como não sabe dizer não, vai dizer sim. Só que sabe qual é o problema? Você não sabe dizer não automaticamente. Então, o que eu tô querendo dizer? Você vai dizer sim, não querendo dizer sim, certo? Você não quer dizer sim, mas parece que é só isso que você sabe dizer, né? Sim, sim, eu vou fazer, eu vou fazer. Pode deixar comigo. Manda aqui que eu vou fazer. Manda aqui que eu dou um jeito. Mesmo não querendo. Ou pior ainda, mesmo não podendo. Você tá atolado, você tá bitolado de tanta coisa para fazer. Já está sendo prejudicado de tanto que você acaba procrastinando, porque você já tem um monte de coisa e você não consegue dar conta disso, ou seja, você não pode dizer sim. O que você faz? Sim, eu faço. Manda para mim. Deixa comigo. Não saber dizer não. É aqui o bicho pega. Ó, faça um teste. Eu até anotei aqui, ó. Faça um teste. Isso aqui é um teste para você entender melhor isso aqui que eu acabei de falar. Preste atenção quantas vezes você acaba dizendo sim, mesmo não querendo. Faça o teste de contar mesmo, tá bom? Eu já falei isso aqui, mas agora é para você contabilizar. E às vezes, mesmo não podendo, como eu já disse, você não consegue dizer não. Faça um teste e depois pode me contar no direct também, que não tem pra onde correr. Isso aqui, muita gente procrastina por causa disso. Não saber dizer não. Vamos lá. Quinto motivo que te faz procrastinar. Pensamentos. Pensamentos que te sabotam. Meu Deus, como assim? Deixa eu te falar uma coisa que se você pesquisar depois aí também você vai comprovar. Os pensamentos, eles mentem para nós. O tempo todo. O tempo todo. Tá mentindo para você, tá mentindo para mim. O que eles dizem, os pensamentos, que eu tô dizendo então que eles são mentirosos? O que ele fala que ele é mentiroso? O pensamento. Anotei várias aqui. O pensamento mente para você quando ele diz: não é possível, não vai ser possível. Não vai dar tempo, você tá sem tempo, não vai dar. Deixa para lá isso aí, deixa quieto. Eu não nasci para isso. Não, já tentei, tentou nada. Tentou o quê? Tentou quanto tempo? Não sou merecedor disso. Isso não é para mim. Eu não mereço isso. Outro pensamento que te sabota a te fazer procrastinar. Outro pensamento, mas será que vai dar certo? E se não der? E se der errado? E aí? E aí deu? E aí deu? Qual o problema? São pensamentos que te fazem paralisar, que não te deixam agir, não te deixam tomar uma atitude, uma ação que precisa ser feita. Você sabe do que eu estou falando. Por que você sabe do que eu estou falando? Porque isso acontece com você. Pensamento que te sabota. E entre outros muitos pensamentos que te convencem a paralisar, a não dar um próximo passo. Muito cuidado com isso. Esses pensamentos vão te fazer continuar procrastinando por muito mais tempo. Se atente demais com isso. A todo momento, procure fazer um jogo com você. No momento que vier esse pensamento, você vai identificar. E nesse momento que você identificar, vai vir um outro pensamento. Não é bem assim também. Aí você tem a opção.
Ou você decide anular esse pensamento, ou você decide romper esse pensamento, ou ele vai continuar tomando conta da sua mente e você vai continuar procrastinando. Simples assim. Vamos lá. Vamos lá que tem mais 2 motivos ainda. 2 motivos que te fazem procrastinar. Já falamos de 5 motivos que te fazem procrastinar. O 6º motivo, eu também já me identifiquei muito. Conhecimento. Eita, agora como assim conhecimento? Conhecimento não é bom? Não faz bem? Não é para eu crescer? Não é para eu subir de cargo? Para eu ter mais conhecimento para abrir minha empresa, abrir meu negócio próprio, por exemplo? Claro que é. Então onde que o conhecimento entra aqui? Conhecimento que te sabota. A busca por conhecimento sem parar, sem cessar, é curso, é seminário, é imersão, é workshop, é um monte de live, e é isso, e é aquilo, e não coloca nada em prática. Ué, você acha que vai ter algum resultado? Você acha que você fazer um curso de abrir uma empresa, faturar 50k nos primeiros 12 meses, e só fazer o curso, mas não ter a coragem de abrir uma empresa vai ser suficiente? Não, você não vai faturar os 50k de qualquer jeito. Conhecimento é ruim quando você só busca o conhecimento. Quando você não coloca em prática, quando você não executa, quando você não põe em ação, quando você não dá a cara a tapa para usufruir, aliás, para colocar, como é que fala? Para realmente ver se aquele conhecimento vai fazer sentido, se vai trazer resultado. Então, conhecimento em excesso, ele te sabota. Porque você só vai atrás de conhecimento, não coloca nada em prática, não executa nada, não toma uma decisão em prol do conhecimento que você teve, não toma uma ação mediante o conhecimento que você teve, ou seja, você vai continuar no mesmo lugar, vai ter um conhecimento maravilhoso, com certeza. Mas se você não colocar em prática, se você não arregaçar sua manga, não sair aí afora, desbravar o conhecimento que você adquiriu, do que adiantou? Não adiantou. Não adiantou. Olha, tem aqui, eu anotei aqui, esses pensamentos, ele está muito linkado do conhecimento com o dos pensamentos também. É tipo assim, você continua buscando conhecimento sem parar, porque também você aceita os pensamentos de que você não está pronto ainda. Só mais um curso, só mais uma faculdade, só mais um workshop, só mais uma palestra, só mais uma live. Amanhã eu começo, amanhã vai, amanhã isso, amanhã aquilo. Só que aí na hora de você colocar em prática, na hora de você executar, na hora de você decidir fazer o que precisa ser feito, vem aquele pensamento que te sabota, dizendo que você precisa de mais conhecimento. Você precisa estudar mais um pouco, precisa ler mais um pouco, precisa ir mais uma palestra, precisa assistir mais uma live. Até quando? Até quando isso? Isso é muito sério. Muito sério. E isso engana muito, 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 muito a gente. Porque é como se a desculpa fosse, não, mas eu não estou pronto. Ou seja, faz sentido. Eu preciso estudar mais um pouco, preciso ler mais um pouco, preciso frequentar mais algum lugar que vai me proporcionar um conhecimento que eu preciso para daí sim executar. Não, você conta isso para você há quanto tempo já? E não faz, e não sai do lugar. Entende? Então, isso só é para se auto-enganar. Toma muito cuidado com isso também. 7º e último motivo. Desânimo. Desânimo. Se você não dominar o desânimo no que sobrevier quando você deixa de dominar o desânimo, ou seja, vem o desânimo aqui, nossa, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo e tal, tal, tal.
puxa vida, eu não tô com energia, não tô com pique, não tô empolgado, não tô isso, não tô aquilo. Sabe qual é a questão? Que quando você faz isso, você deixa de agir de forma emocionalmente inteligente, ou seja, você deixa de ter inteligência emocional nesse momento, porque você está sem autodomínio. E aí você acaba cedendo a isso e tantas outras coisas que acabam acontecendo. E aí o que você fica? Por exemplo, ó, presta atenção. Isso aqui é uma outra coisa que está linkado com o que eu já acabei de falar aqui dos motivos. Você tem um compromisso mega importante e você se dá conta que você está atrasado. Pum. Seja que o compromisso era de manhã e você acordou atrasado, por exemplo, ou o compromisso era logo depois do almoço, só que você não, se perdeu na hora. Quando você viu, putz, estou atrasado. Quando você identificou que você estava mega atrasado para o seu compromisso, você ficou parando? Pensando? Nossa, por que eu atrasei, sei lá, hein? Ficou pensando nisso, naquilo e tal? Ou você simplesmente agiu? Ou você simplesmente saiu correndo atrás do compromisso que você já estava atrasado? Exatamente isso. Você, nesse momento que você tem um compromisso com uma terceira pessoa, que é muito importante para você, você pode estar atrasado. Naquele momento você não pensa mais nada. Você só corre, só vai, sem pensar muita coisa. Por quê? Porque você está atrasado para aquele compromisso. Por que eu estou falando isso? Vou te contar. Por que eu estou falando isso. Porque é isso que acontece na sua vida. Com você mesmo. Com você mesmo. É isso que acontece na sua vida com você mesmo. Você não tem firmado um compromisso com você. Você não tem dado a devida importância do compromisso seu consigo mesmo, com as suas coisas, com os seus objetivos, com as suas metas. Você não está se levando a sério. Você, simplesmente você. Faz quantos dias, semanas, meses ou até anos que você fez um compromisso consigo? Não, 2000 e bolinha vai ser diferente para mim. Faz quanto tempo que você diz isso? Todo fim de ano, virada de ano, promessas e promessas que você faz para você mesmo e você não cumpre. Você não se dá conta de que você está se desvalorizando. Você está diminuindo o seu próprio valor para você mesmo. E isso só vai fazer com que você continue adiando muitas coisas na sua vida. Enquanto você não dar a devida importância, o devido valor que você tem, e você colocar isso na sua mente, você ser consciente do quanto você é importante, do quanto você tem valor, você vai continuar procrastinando. Por que com um terceiro você não procrastina? Você não fica pensando tanto? Você está atrasado para o compromisso, você simplesmente vai. E aí? E você se comprometeu que em 2000 e tanto, bolinha, ia ser diferente. E já passou muito mais anos. E continua a mesma coisa. Cadê o seu compromisso consigo mesmo? Cadê? Cadê o seu comprometimento com você mesmo? Até quando você vai continuar atrasando os seus próprios compromissos com a sua própria vida? Até quando isso vai continuar acontecendo? Reflita sobre isso. É muito importante que você traga à consciência tudo isso que eu estou falando. Porque o primeiro passo é você ter essa consciência de que você está deixando de fazer muitas coisas. Ou que você está fazendo muitas coisas da maneira errada, que estão te prejudicando, te trazendo prejuízo também. Entende? Então, eu queria trazer mais um exemplo para você, para ficar mais claro isso sobre a parte do ficar pensando muito e no fim acaba não agindo. Por exemplo, você está andando na rua, como quem não quer nada, certo? O dia a dia é normal. De repente, você identifica a distância de você assim, alguns metros, um cachorro muito grande. E você vê que ele está com muita raiva. E ele ameaça uns primeiros passos a vir em sua direção. E de repente ele começa a vir em sua direção correndo. Eu te pergunto, você vai ficar parada?
Você vai ficar parado pensando no que vai fazer? Pensando por onde eu vou correr? Não. Se você for pelo menos o mínimo esperto, não, né? E é o que com certeza você é. Ninguém ficaria parado esperando um cachorro raivoso vir correr atrás. Aí eu te pergunto, foi o medo? Foi o perigo iminente que te fez correr? Não importa. Não importa. Porque eu quero trazer aqui para você, isso não importa agora. O que eu quero dizer com isso então? Que você não ficou pensando em como fugir, por onde fugir, o que fazer. Você simplesmente deu linha na pipa, simplesmente fugiu, simplesmente correu, simplesmente tomou uma ação, simplesmente tomou uma atitude, simplesmente decidiu sair do lugar. Leve isso para a sua vida também. O que você deixa de fazer porque fica pensando tanto e no fim acaba não fazendo nada. Presta atenção. Você precisa parar de ficar pensando no como eu vou fazer, se vai dar certo, se der errado. Você precisa agir. Ação. É ação para ontem. Até quando mais você vai ficar contando historinhas para você? Até quando mais você vai ficar aceitando os pensamentos que vão te sabotar e te fazer procrastinar? Até quando? Até quando? Tenha consciência disso que eu estou falando para você e leve a sério. Leve muito a sério. Eu estou aqui trazendo o melhor conteúdo possível sobre esse assunto, para que você tenha consciência sobre tudo isso que eu falei e que você decida fazer diferente. Você decida sair do lugar, sair da zona de conforto, sair da preguiça, sair da autossabotagem. Se você já teve consciência de tudo isso que eu falei aqui nessa live, o que eu quero dizer com isso? Você sabe o que fazer. Você sabe quando esses motivos vierem sobre você no seu dia a dia, pode vir depois da live, pode estar vindo agora. Você pode estar pensando, não é bem assim. Ele não conhece a minha vida, ele não conhece a minha história, ele não sabe o que eu passo. É verdade. Mas e até quando você vai ficar responsabilizando pessoas, setor privado, setor público, empresas? Até quando? Você vai ficar dependente de que outros tomem uma atitude que te beneficiem? Esquece. Há quanto tempo você está esperando isso? Deu certo? Não, né? E não vai continuar não dando certo. Assuma a responsabilidade da sua vida. Assuma os resultados que você vem tendo. Pare de procurar culpados. Procure soluções. Gaste energia buscando soluções para os seus problemas. Gaste energia procurando alternativas para as resoluções de conflito. E não focando no problema. Não focando no que deu errado ou no que pode dar errado. Pior ainda, nem deu. Você que está falando que deu, já está profetizando contra você mesmo. Não faz sentido isso. Para de fazer isso. Para de fazer isso, por gentileza. Você merece viver muito mais do que você está vivendo hoje. Merece ter muito mais resultado do que você tem hoje. Só que isso depende da sua decisão. Depende da sua atitude. Depende do que você vai fazer ao sair dessa live. Depende de como você vai agir amanhã cedo, ao acordar. Entende? É muito mais profundo. Ver essa live pode ter sido ótimo para você, como para mim foi, porque eu trouxe muita coisa boa aqui. Mas se você não colocar em prática, de nada adiantou. Ou seja, é mais um conhecimento que você acumulou, que você adquiriu, mas que você não colocou nada em prática. Compreende? Então, decida sair do lugar que você se encontra hoje. Decida ter resultados diferentes. Decida ter mais resultados. Resultados positivos. Para isso você precisa ter ação, ter atitude. Ok? Vamos lá que ainda não acabou. Meu Deus,
45 minutos de live já. Mas já estou caminhando para o final, tá bom? Vamos lá. Ó, o que eu anotei aqui também, né, mediante tudo que a gente já conversou. Se você já começou o processo, né, você já está no meio desse caminho aqui, de tudo que eu já vim falando aqui, do que pode ser feito, você já vem fazendo algumas coisas dessa, só que mesmo assim, algumas vezes você identifica que você está procrastinando, pode ser que você esteja cansado. Principalmente se a sua tarefa, o seu objetivo, a sua meta for a longo prazo. Ou seja, ela vai levar muito mais tempo do que o normal. Então é muito provável que por conta disso você possa estar procrastinando, ok? Então o que eu vou trazer aqui para você é uma técnica, principalmente para quem está com tarefa, um objetivo, uma meta a longo prazo, principalmente para essa pessoa que às vezes acaba procrastinando porque identifica que está cansando, é como se não vê seu resultado, mas é lógico, porque tem tarefas, tem objetivos que é a curto prazo, médio prazo e longo prazo. Então, óbvio que vai demorar mais. Só que o seu cérebro não necessariamente entende isso. Então, você precisa se policiar, ser prudente, usar técnicas, ferramentas para que você, de fato, melhore, né, essa questão, porque o seu cérebro não entenda que por ser a longo prazo, então ele vai te levar a procrastinar, por exemplo. Não, tá? Então, uma técnica aqui que é muito boa, talvez você já tenha ouvido falar ela, é a técnica Pomodoro. O que é essa técnica Pomodoro? Se você já conhece e não está praticando ela, então você não está levando a sério ela e nem o resultado que ela pode surtir para você na sua vida, tá? Então volte a utilizar quem já conhece. Quem não conhece, técnica Pomodoro, ela basicamente é o seguinte: a cada 30 minutos, certo? A técnica Pomodoro dura 30 minutos. Só que lógico, você vai repetir isso durante todo o seu dia. 30 minutos. O que é nesses 30 minutos? Desses 30 minutos, 25 minutos você vai ficar focado no seu compromisso, naquilo que você está fazendo, que vai fazer você atingir o seu objetivo, ou naquela tarefa que você precisa muito fazer a curto prazo, médio, longo prazo, enfim. 25 minutos dedicados de verdade, entregue apenas aquela tarefa, apenas aquilo. 25 minutos. Pronto? 5 minutos após esses 25, que aí fecha os 30, certo? 5 minutos de recompensa. Como assim? 5 minutos de recompensa. 5 minutos que você vai sair, tirar o foco do que você estava acabando, que você acabou de ter durante 25 minutos seguidos, focado, 100% entregue. 5 minutos serão para você tomar uma água, dar uma caminhada de um cômodo para o outro, levantar, alongar, ir ao banheiro, fechar os olhos, meditar, procurar relaxar, enfim, 5 minutos que não vai te trazer o foco do que você estava fazendo agora. Por que isso? Quando você faz isso, você manda um comando para o seu cérebro também de uma recompensa. Eu foquei durante 25 minutos, eu fui produtivo durante 25 minutos porque eu me entreguei, eu foquei nisso, 25 minutos. 5 minutos de recompensa é você olhar para cima e fazer alguma dessas coisas que eu acabei de falar. Ou alguma outra coisa, inclusive dar uma olhada no e-mail, na rede social, não tem problema. Só que aqui, aí você já entra em outra parte, que é o quê? Você precisa saber se você não vai se auto-sabotar. Esses 5 minutos que você entra no Instagram só para ver alguma coisa, no Facebook, no YouTube, no TikTok, seja lá o que for, se você não tiver autodomínio, nesse momento, esses 5 minutos viram 1 hora e aí já foi tudo por água abaixo. Perceba, estou te trazendo clareza, consciência, luz das coisas que te fazem procrastinar, os motivos. Estou te trazendo o que você pode fazer para que você haja diferente, para que isso diminua na sua vida. Ou seja, a procrastinação comece a diminuir na sua vida e você começa a produzir mais, ter mais alta performance, agir de maneira mais inteligente, emocionalmente. Só que isso depende de você. Eu não estou no seu dia a dia. Então, se no seu dia a dia você não decidir fazer isso, não seguir isso, você vai voltar a procrastinar. E aí eu não posso fazer mais nada. Estou aqui te entregando o meu melhor, o que funciona. E você pode fazer o teste e depois vir comentar comigo como é que foi para você. Mas depende de você, não depende de mim. Ok? Ó, você... ok.
eu trouxe mais alguma coisinha aqui, ó, de um passo a passo, tá? Como é que é? Ó, você merece viver muito mais, desfrutar muito mais, já falei isso e reitero. Você precisa se sentir merecedor, capaz de ter mais resultado, de alcançar mais coisas, de conquistar, de... meu objetivo, minha meta, com disciplina, com constância, com inteligência emocional, com alta performance, com alto domínio, eu vou chegar lá. E vai, ok? Então vamos lá. Primeiro, recapitulando aqui, você ter consciência, certo? Que você precisa ter autodomínio da sua inteligência emocional e ter ações de alta performance para que você tenha resultados positivos, para que você tenha resultados melhores na sua vida. Esse é o primeiro ponto. Segundo, organize hoje, por exemplo, as tarefas que você vai ter amanhã e assim por diante, ok? Organize essas tarefas, ordenando da forma das mais importantes até a menos importante e colocando início e fim em cada tarefa, ou seja, 24 horas do seu dia de amanhã, 7 de setembro, precisa ter tudo que você precisa fazer. Amanhã é feriado, você pode pensar assim, ok, eu não sei como vai ser seu dia, mas o que eu quero dizer é no seu dia como um todo. Amanhã é feriado, ó, muito bom, foi bom ter lembrado disso, amanhã é feriado. Você pode pensar, amanhã é dia de dormir, amanhã é dia de fazer isso, fazer aquilo. Ótimo, você faz o que quiser. Mas organize seu tempo mesmo assim. Amanhã é feriado para mim também, é feriado para minha esposa. Mas eu já organizei junto com ela o tempo que nós vamos estar juntos. A gente também vai ter um período que vai trabalhar e pronto. Então eu organizo de tal hora, tempo de qualidade com a minha esposa, com a família. De tal hora, tempo dedicado ao trabalho. De tal hora, tempo dedicado ao estudo. Entende? Enumere as mais importantes amanhã, para quinta-feira, quando você voltar a trabalhar, enfim, não importa. Isso para qualquer dia, para sábado, para domingo, você vai ser muito mais produtivo. Se o domingo seu é dia de desfrutar, é dia de ficar tranquilo, de ficar em casa, ficar com a família, mas organize também uma agenda do que fazer no domingo. Porque se você organizar, você vai conseguir fazer muito mais coisa, desfrutar muito mais do que se você deixar simplesmente o domingo acontecer. Acordei, vou tomar um café, vou tomar um banho, vou isso, vou aquilo, sem programação. Você vai fazer muito mais coisa, você vai desfrutar aqui, eu tô falando pensando em trabalho, tal. Se não é o seu caso, ok. Mas se você organizar, inclusive no dia que você não trabalha, o dia que você quer desfrutar, você vai conseguir desfrutar muito mais do que o normal, se você estabelecer o que você quer desfrutar naquele dia e estabelecer um horário de início e fim. Ah, mas é uma regra, eu tenho que fazer início e fim e tenho que cumprir? Não necessariamente você vai cumprir. E não tem problema. Mas eu te garanto que se você fizer isso que eu estou falando, você vai produzir muito mais do que produziria se você deixar de fazer. Ou seja, se você elenca as suas tarefas mais importantes, se você organiza tudo que tem que fazer, se você coloca horário de início e fim para cada tarefa durante as 24 horas do seu dia, inclusive a parte de dormir, ok? Você vai produzir muito mais do que se simplesmente você acorda e fala assim, nossa, o que será que eu tenho hoje para fazer? Ah, tenho isso, tenho aquilo, e vai deixando o dia levar. Vai deixando o vento levar como se as coisas fossem acontecer assim. Não necessariamente. Não necessariamente. Faça o teste e depois volta para me dizer. Organize seu dia, todas as suas tarefas, começando pelas mais importantes, as menos importantes, horário de início ao fim a todas as tarefas. No fim do dia, você vai ter produzido, ter realizado muito mais do que se você tivesse deixado de fazer isso que eu estou te falando aqui. Ok? Perfeito. E aplicando a técnica Pomodoro, tá? Para trazer sempre recompensa para o seu cérebro, para que ele entenda que de fato faz sentido você ficar 25 minutos focado num estudo, num trabalho, num compromisso, numa reunião, num projeto futuro seu, que depois vai ter 5 minutos de recompensa. Isso faz todo sentido, isso é comprovado cientificamente também. Gosto muito de trazer coisa que é cientificamente comprovado, lógico. Ok, finalizando aqui, gente, caminhando para o fim. Calma lá, viu? Vamos lá, pro agora, então, o que você precisa entender é o seguinte: autodomínio da sua inteligência emocional, certo? Para você começar a fazer o que precisa ser feito. E pro futuro, que aí já eu quero dizer que é logo após a live, tá? Já é o futuro, que ainda não aconteceu. Assim que encerrar a live, o futuro virou presente. Que é o quê? Você precisa alinhar a disciplina, o autodomínio da sua inteligência emocional e as suas ações de alta performance, certo?
Assim você vai conseguir realizar muito mais coisas do que você imaginar, do que você pode imaginar, aliás. Ó, para finalizar, não adianta nada você ver toda essa leve aqui, tudo que eu trouxe, tudo que eu coloquei e não colocar nada em prática, certo? Assuma a responsabilidade da sua vida, dos seus resultados. Pare de culpar a empresa. Estou reiterando isso aqui porque isso é fundamental que você tenha consciência, para que você assuma de fato a responsabilidade do que você pode fazer para mudar a sua vida, da sua casa, da sua família, da sua parentela, de pessoas que não têm a mesma condição, a mesma capacidade que você, mas se você conseguir ter os resultados esperados, você vai conseguir ajudar outras pessoas também, transformar outras vidas, seja com conhecimento, seja com alimento, seja com vestimenta, seja com o que for. Mas servir as pessoas, transformar as pessoas, para isso você precisa querer mais, para isso você precisa sair do lugar, senão isso infelizmente não vai conseguir. Ok, gente? Deixa eu ver que parece que tem uma pergunta aqui. Juan, qual ensinamento você tem para um planejamento a longo prazo? Ok, ótima pergunta, João. A longo prazo. A longo prazo, falando de forma aqui resumida para vocês também, porque a live já se estendeu praticamente a 1 hora de live, e eu sou muito grato por todos vocês que estão aqui. Continue, que vai ter um presente aqui conforme eu falei para vocês, certo? Bom, planejamento a longo prazo. Basicamente, resumidamente, a longo prazo, por exemplo, se eu tenho uma tarefa que eu vou trazer aqui, é passar numa faculdade de medicina na USP daqui 5 anos. Daqui 5 anos é a longo prazo. O que eu vou fazer nesse meio tempo? Primeiro, eu preciso entender o que tanto está dentro desses 5 anos aqui. Então, para eu passar numa faculdade de medicina, o que é interessante? Ver as provas anteriores, fazer muito exercício, fazer simulado para treinar o tempo de prova, ver os conhecimentos que mais caem, certo? Das áreas que mais caem. E aí você vai começar a dividir isso em metas menores, a curto prazo. Que no fim, conforme você for cumprindo essas metas a curto prazo, você vai chegar nesses 5 anos. Então, de 5 anos você vai voltando. Então, 5 anos, qual é a sua meta em 5 anos? É passar na faculdade de medicina na USP. Ok. Agora, vamos lá. Em 4 anos, você já tem que ter acertado quantos por cento, por exemplo, da prova, num simulado, ok? Para que você passe. Qual é a nota de corte de quem passa na USP? Ah, é tanto. Então, você já sabe que aquele tanto é o que você precisa tirar em 4 anos, para que no 5º ano você já esteja preparado de uma forma mais tranquila, porque 1 ano antes você já vinha atingindo aquela nota de corte. Então vai ser muito mais provável que você vai passar no 5º ano, que é a sua meta final. E aí você vai descendo. Em 3 anos eu quero ter acertado quantas questões? Porque basicamente se você quer passar na medicina na USP, você precisa entender quantas questões você precisa acertar. Para você passar, aqui o resultado é o quê? Número de acertos. Então a gente vem dessa forma. Depois que você vem até que 1 ano, gradativamente, aí automaticamente você vai na escadinha. Então em 1 ano eu tenho que acertar 50% das questões. Em 2 anos 60%, em 3 70%, em 4 80% e no 5º ano 90% se é a nota de corte, por exemplo. Nisso você já começa a mostrar para você mesmo que tem como você chegar lá, porque você não está pensando, daqui 5 anos eu tenho que passar em medicina na USP, mas eu nem comecei a estudar, eu não fiz uma prova, não fiz um simulado, não fiz um exercício e etc. Por exemplo. Entende? Se você for pensar a longo prazo já o que você quer atingir, você vai colocar uma impossibilidade e crenças que vão te limitar a ter o resultado que você espera lá na frente. Então, automaticamente você vai só se auto-sabotar, se procrastinar e assim por diante. Enfim, eu falei de uma forma meio resumida, espero que tenha ficado claro, João, mas divida em pequenas metas, em metas a curto prazo, para que o seu cérebro entenda que vale a pena você fazer, porque em curto prazo você alcança o seu resultado. E no fim, conforme você for fazendo 1, 2, 3, 4, 5 anos, quando chegar no 5º ano, você vai de fato conseguir sua meta a longo prazo, porque você dividiu ela em várias metas pequenas. Bom, vamos lá. Para quem ficou até o final, eita, agora é o presente. Deixa eu tomar um gole d'água aqui. Para quem ficou até o final, o presente é o seguinte: vai ter uma sessão individual comigo. Como assim, Juan? Vou te explicar. Uma sessão individual comigo. Quem tiver interesse, estou te presenteando. Uma sessão individual comigo. Certo? Assim que acabar a live, vai lá no meu direct e responda. E me manda uma mensagem. Eu quero a sessão. Eu quero uma sessão.
Pronto, eu quero uma sessão, já vou entender porque é logo após a live, tá? Quem tiver interesse, esse é o presente para você que está aqui. Então, vá no meu direct e mande eu quero uma sessão, eu quero, que eu já vou entender que é referente à sessão e a gente já conversa melhor sobre isso. Como que é essa sessão individual comigo? Eu chamo ela, inclusive, de uma sessão de planejamento, que está até um pouco envolvido com a pergunta do João aí, que ele falou a longo prazo, mas independente se é a longo, médio ou curto prazo. O que tem nessa sessão individual comigo, então? A gente vai conversar um pouco sobre os seus resultados atuais, certo? Aquilo que você está colhendo hoje, vamos colocar assim. E depois assim, né? A gente vai primeiro exatamente conversar sobre os seus resultados atuais e depois você vai escolher uma área da sua vida. Então, por exemplo, o exemplo que eu dei sobre passar no curso de medicina, pode ser uma área profissional que a pessoa quer, ela quer seguir como médico, ok? Então, o que essa pessoa vai identificar? Que na área profissional dela, ela quer atingir um resultado diferente, ou do que ela está tendo hoje, ou de um resultado que ela nunca teve, mas quer ter, ok? Então, depois de conversar sobre os seus resultados atuais, depois de você escolher uma área daquilo que você quer ter um resultado diferente, ou um primeiro resultado que você nunca teve em uma determinada área da sua vida, que você vai escolher, depois de nós conversarmos, você vai escolher essa área, a gente vai identificar o que você quer e vamos criar juntos. Eu vou criar com você um plano de ação. Um plano de ação do que você vai fazer, do que você tem que fazer, como você vai fazer, que é basicamente destrinchar esse exemplo que eu dei aqui sobre a medicina. Que é exatamente isso, você vai ter tudo, o passo a passo de como que você vai chegar lá. O passo a passo de como você vai alcançar esse resultado. É simplesmente transformador, de verdade. Então, resumindo, a gente vai conversar sobre os seus resultados atuais e se é algum resultado atual que você quer ter resultado diferente, você vai escolher qual área da sua vida você quer ter um resultado diferente do que você tem hoje e a gente vai traçar um plano de ação para que você chegue nesse resultado esperado. Um passo a passo de como você vai chegar lá. É transformador, te garanto isso. Se você tem interesse na sessão individual comigo, que eu estou te presenteando para quem está aqui, uma sessão, me manda no direct, eu quero. Que a gente vai conversar daí para poder marcar essa sessão aí, ok? Gente, caminhando por final, vou fazer uma próxima live no dia 15 de setembro, às 9 horas, o mesmo horário. Ainda não defini o tema, mas vai estar relacionado à inteligência emocional e alta performance também, que é aquilo que eu procuro trazer de conteúdo nesse perfil, ok? Que vai te ajudar a trazer mais resultados, enfim, como é sabido aí por vocês, porque eu já acabei trazendo durante essa live aqui. Rodrigo trouxe aqui, procrastinar é descansar por algo que você ainda nem cansou, de fato, exatamente. Parabéns aí, foi muito boa essa comparação aí. Gente, agradeço muito todos vocês que ficaram até o final. Foi mais de uma hora de live. Fiquei muito contente mesmo por tudo que eu consegui entregar aqui para vocês. Dei o meu melhor, garanto para vocês. Quem tem interesse na sessão individual comigo, com uma sessão gratuita, como eu falei, me chama lá no direct, pode mandar assim que eu encerrar a live. Vou dar o meu melhor, mesmo que seja gratuita, porque é o meu compromisso com você, que ficou até o final. Então, meu presente para você é exatamente isso, dar o meu melhor. Eu te garanto que vai ser transformadora essa sessão, tá bom? É gratuita, mas eu vou dar o meu melhor e você vai ver que você também entregando, né, nessa sessão, você vai alcançar o seu melhor e o plano de ação é só seguir e executar que vai dar certo. Deus tem muito mais para dar na sua vida do que você tem hoje. Acredite nisso. Principalmente se você tem um coração generoso. O que isso quer dizer? Que Deus pode te dar muito mais porque você vai transbordar na vida de outras pessoas. É isso que eu tenho para minha vida, é isso que eu espero que você tenha para sua vida também. Que aí fica muito mais fácil de Deus te dar mais, te proporcionar mais, porque Ele sabe que você vai transbordar na vida de outras pessoas também. Tá bom? Gente, gratidão imensa. Deus abençoe cada um de vocês. Muito, muito, muito mesmo. Muito feliz por isso. Até o dia 15 de setembro, então. Depois eu vou fazendo post, vou comentando com vocês aí sobre qual vai ser o próximo tema. E é isso. Gratidão imensa por todos que ficaram aqui até o final. Demais mesmo. Deus abençoe, guarde, ilumine seus passos, os seus caminhos e excelente resto de semana para vocês. E continuamos nos vendo nos nossos posts e stories aí, tá bom? Aguardo vocês aí, continuando comigo no dia a dia. Abraço, gente. Beijão para todos vocês. Fiquem com Deus.